igreja? Amém. Abra você Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 25. Forte. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Mateus, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tornando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com a sua lâmpada. Amém? Pode se assentar. Aplaude o nome do Senhor essa manhã. Aleluia. Aleluia. Estamos diante de uma palavra bem conhecida, uma palavra a qual todo mundo conhece, sobre as 10 virgens. E a palavra do Senhor, essa palavra é uma parábola a qual o Senhor está ensinando os seus discípulos. Ele mesmo que fez uma simulação como será a vida, a volta de Jesus. E Jesus, ele aqui, ele fala com os seus discípulos, ele separa 10 virgens, 5 delas prudentes e 5 loucas. As loucas haviam azeite, porém não havia reserva. As prudentes tinham azeite e tinham reserva. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As virgens, elas saíram ao encontro do esposo. Porém, no meio do caminho, as virgens pararam e adormeceram no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa: o problema das 10 virgens aqui nunca foi parar e muito menos adormecer no meio do caminho. O problema das 10 virgens foi que as 5 prudentes haviam azeite, reserva, e as loucas não havia reserva. Então, uma pessoa a qual eu tenho o azeite, a minha lâmpada, eu sabendo que ela irá parar algum momento, eu não posso parar, eu não posso dormir, eu não posso descansar, porque se o noivo vem, eu fico. Aleluia. E elas pararam no meio do caminho. Adormeceram todas. Só que em determinado momento, escuta o clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. E aí que vai começar o problema. Que as loucas olham para a prudente e falam: preste um pouquinho do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagam. Deixa eu falar uma coisa: aquilo que você conquistou no decorrer da sua caminhada não dá aquilo nada para ninguém. Aleluia! Porque ao mesmo tempo que você teve para buscar, o seu irmão também teve. Não buscou porque não quis. Aquilo que Deus deu para você é teu. E toma posse essa manhã. E ali as
e falam, vai comprar, quem vende, corre e compra. Só que quando Jesus chegar, meu irmão, não vai haver, não vai haver tempo de você comprar, não vai haver tempo de você correr. Aquele que tem, vai subir, aquele que não tem, não vai ter, vai ficar. Só que Jesus ele fala tremendamente comigo que as 10 virgens andavam juntas. As 10 caminhavam juntas, buscavam juntas, estavam juntas, iam para a consagração juntas, via para o culto de adolescentes juntas, adoravam o Senhor juntas, e como não havia reserva. Aí vamos ver quem adora de coração, em espírito e em verdade, quem só sabe falar da boca para fora. Meu Deus, aleluia! Aí veremos quem tem verdadeiramente o Espírito Santo em sua vida e quem não quer compromisso com Jesus. Aí as 10 estavam juntas. Só que Jesus ele separa as prudentes da outra. A irmã ela veio aqui e falou de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava todo mundo junto. Todo mundo no mesmo espírito, todo mundo no mesmo conexão, todo mundo ligado. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha. Aí o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, vê e diz: nós somos quantas pessoas lá dentro? Aí o soldado dá para ele 3. Mas eu vejo 4 pessoas lá dentro. Vejo. Deixa eu falar uma coisa, pode lançar na fornalha, pode lançar na cola, pode lançar em qualquer canto. Porque se você tiver o Espírito Santo na sua vida, Jesus ele vai estar lá na fornalha, Jesus vai estar na cola, Jesus vai estar contigo na cola, ele vai estar onde você precisar. Aleluia. Aí o rei vejo 4. Só que eu acho interessante aqui no final dessa história, o rei Nabucodonosor teve que reconhecer que é Deus de Israel. O rei Nabucodonosor teve que reconhecer quem nessa data, Mesaque, Abednego e Daniel servia. Deus fala uma coisa, não importa, a sua identidade não pode mudar. Na presença do Senhor, aonde você quiser, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai te acompanhar. Aleluia. Aí as 10 virgens, o Senhor separa. As 10 andavam juntas. Só que o que me chama a atenção aqui é que a luz não pode jogar nas trevas. E nós sabemos que pessoas que até têm um azeite, mas não têm reserva, como é que vai se apresentar diante ao Senhor? Não tem como. Aí Jesus ele fala comigo, filha, o interessante é que Daniel estava dentro da Babilônia, mas não se contaminou. E as prudentes andavam com as roupas, mas também não se contaminavam. Verdade. Então ele fala uma coisa, o problema nunca vai ser com quem você fala na escola, com quem você fala no seu trabalho, com quem você fala na faculdade, o problema nunca vai ser. O problema vai ser o seu caráter, a tua identidade. Glória! O seu problema vai ser aquilo que você fala no meio de pessoas. Se você vai ser o influenciador, se você vai ser o influenciado. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí, as prudentes haviam azeite e havia uma reserva. As roupas não tinham. E nem por causa disso as prudentes não perderam a sua essência e muito menos a sua reserva. E nem por causa disso as prudentes não deixaram de ser quem era na presença do Senhor só por causa de 5 pessoas que andavam juntas. Sabemos que no meio de uma igreja há o trigo e há o choro. Só que o pastor, Deus, sabe quem é quem. E quem está dentro da igreja, o trigo não pode se misturar com o joio. E o joio pode até tentar se infiltrar no meio do trigo, mas não consegue. Por quê? Porque a adoração é diferente, a presença é diferente. Aleluia! O louvor é diferente, a palavra é diferente, o cântico que sai da sua boca é diferente. E quem tem a presença do Espírito Santo sente. Quem tem Deus na sua vida sabe quem é quem. E se você não sabe quem está do seu lado, pede a Deus ao discernimento para você saber essa manhã. Aí as prudentes falam para a boca, não podemos dar nosso azeite
para quem vende. Elas correm. O noivo velho. E elas ficam. Chegam até a porta e falam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Só que como é que uma pessoa que busca o Senhor vira para ela e fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Uma pessoa que chega na igreja todo dia e fala, e chega na igreja de Jesus e fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é muito forte. Aleluia. Isso é muito forte você chegar naquele grande dia e falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É porque muitas vezes a pessoa está aqui e escuta, mas o corpo está aqui dentro, mas a mente está lá fora. Verdade. É pessoas que vê louvores, escuta pregadores, mas chega lá fora e perde a bênção por causa de coisas pequenas, por causa de coisas que não têm significação nenhuma. Aleluia, Jesus. Nós estamos na campanha lá na igreja que diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vos acrescentará. Busca primeiro o reino de Deus. Jovens, eu tenho apenas 16 anos e eu sei como é que é difícil para uma presença do Senhor. Eu sei como é que é acordar todo dia e lutar pela sua carne. Mas falar uma coisa, não importa. A sua identidade ninguém pode tirar. Aleluia. Aquilo que Deus deu, ninguém pode tocar. Jesus, Ele tem uma obra para a vida de cada uma nessa manhã. Aleluia. Mas muitas das vezes pessoas perdem, porque sai daqui e chega lá fora, se embaraça com coisas que não é para se embaraçar. Vê coisas que aos olhos humanos é bonito, mas os olhos já estão falando: não é assim. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de despertamento para mim e para você nessa manhã. Muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa: não importa se falar se você é pagado, se você é estranho, se você é diferente, se você fala diferente, se você não puder diferente, seja diferente no meio da multidão. Aleluia. Porque Jesus vai buscar um povo no meio de um povo. E eu creio que eu vou ver todos vocês mais cedo. Aleluia. Você essa manhã que está fazendo a diferença. Estão buscando o Deus diferente. Estão buscando Deus que entra na fornalha e te arranca de lá. Estão buscando Deus que não importa a situação, a ocasião. Ele passeia com você no meio do fogo. Aleluia. Ele anda com você no meio do fogo. Ele está com você no deserto, não importa. A provação que vier, a batalha que vier, a luta que vier, ele fala: filho, eu estou com você. Aleluia. É muito bom ser diferente. Eu acho bom ser diferente. Porque você acaba pegando conhecimentos de algumas coisas que outras pessoas não têm e ensina a outras pessoas. Aleluia. Na minha escola, eu tenho duas amigas. Uma amiga minha, ela é cristã e a outra não é. E vou falar, ontem teve um culto de jovem. Eu passei um mês todo chamando ela para o culto de jovem, ela não foi. Mas sabe o que Deus falou comigo? É que pode ter amizades que eu posso chamar e não vai. E pode ter amizades que eu vou chamar e não vai ir. Só que tem gente que não vai suportar a presença do Senhor naquele lugar que não está preparado para receber. Aleluia. Tem gente que vai chegar e vai sair pior ainda. Porque chega com a mente lá fora e sai pior e não recebe aquilo que Jesus está dando. Aleluia, Jesus. E Jesus falou comigo: não fica triste. Porque tem amizades que você simplesmente vai ser igual aos momentos. Você está ali, mas daqui a pouco vai passar. Porque não vai sustentar aquilo que Jesus colocou na sua vida. Não sustenta o carro que Jesus vai derramar sobre a sua vida. Não sustenta a unção que Jesus derramou sobre a sua vida. Aleluia. Jesus sempre falou comigo na história de Davi. E ele sempre falou que o gigante, a qual se levanta, vai ser para cair. Porque o som que Jesus colocou na vida de Davi não colocou na vida
de seus irmãos. Porque ele era diferente. Ele não sabia guerrear, mas ele derrubou o gigante. E ele sobre cada batalha, quando chegou lá, e eles estavam falando sobre o seu Deus. E qual é a guerra que você enfrentar e o gigante que está te enfrentando? Deixa eu falar uma coisa, não importa. Jesus já passou na frente da batalha e ele está com você no meio dessa guerra. Aleluia. Não queira colocar na sua vida aquelas pessoas que cabem na vida de Deus. Porque muitas das vezes não queremos colocar todo mundo na nossa vida só porque achamos legais, achamos bonitos. Mas não é assim. Nem todo mundo está preparado para sustentar aquilo que eu e você sustenta. Nem todo mundo está preparado para caminhar no caminho ao qual eu e você caminha. Nem todo mundo está preparado para falar palavras qual eu e você fala. Nem todo mundo está preparado para pregar a palavra do Senhor. Porque para pregar a palavra do Senhor tem que haver uma separação, tem que haver um preparamento. Não Aleluia. é chegar aqui e falar a palavra do Senhor de qualquer maneira e ir embora. Porque aqui Verdade. dentro há vidas que precisam ouvir. Há uma responsabilidade. E se Jesus tem uma responsabilidade, agarra ela essa manhã. Não deixa ela ir embora, não. Aleluia, Porque só uma Jesus. coisa, aquilo que você não faz, Jesus pega e coloca outro no seu lugar para fazer. Aquilo que você não quer, Jesus vai e levanta outro lá fora e coloca no seu lugar para fazer. Então essa manhã, vamos ser mais prudentes. Mesmo que doa, mesmo que machuca, mesmo que você chore, que sangre. Mas igual nossa irmã falou, é colhendo de pedra em pedra. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.